condomínio inaugura novamente, agora em outro ramo, a nossa websérie aqui na Expo Conde. E hoje vamos falar aí sobre a saúde. Aqui nós temos um expositor que cuida diretamente, é um conjunto, né? Saúde mental, saúde física. Vocês já me acompanham aí com alguns podcasts, principalmente lá no Outubro Rosa, onde a gente falou da importância do exercício físico. E hoje, com o Papo da Síndica, eu vou trazer uma solução, uma não, são várias, que ontem eu estava falando com uma pessoa aqui da equipe deles, que ele vai explicar direitinho pra gente hoje, as soluções em exercícios que eles trazem para o seu condomínio. Você não precisa ter uma academia não, eles vão levar vida saudável aí para o seu condomínio. No condomínio de hoje, Davi, da Action Fitness. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nitiara, pelo convite. É muito importante estar falando tudo isso, porque muitas vezes, tanto os moradores quanto os síndicos, a gente não tem noção que tem um clube dentro do condomínio. E não é só o de grande porte, de pequeno porte também. Então, entender como que a gente pode personalizar tudo isso, fazer o entendimento da área estrutural e dos moradores, é o que a Action visa hoje. E assim a gente consegue atender desde a criança até o idoso. Você falou um pouquinho sobre saúde mental, é um dos nossos pilares. A gente atua com o Fit for Living. Então, o físico você já espera que eu vá atuar. Mas os outros 3 pilares do Fit for Living é o que a gente mais visa, que é o mental, o emocional e o social, que é tudo que a gente precisa para o condomínio hoje. Eu costumo brincar falando que a gente está voltando para a era feudal, né? Hoje é tudo dentro do condomínio. E eu me desenvolvi motoramente na rua. Outras pessoas que estão nos assistindo, e você também pode ter tido essa experiência. E pelo avanço da criminalidade, por alguns outros fatores, a gente não tem mais essa vivência. E a escola ela também não auxilia a gente, as nossas crianças, nesse desenvolvimento de forma assertiva. Onde que a gente tem um ambiente controlado que a gente consegue desenvolver isso? O condomínio. Então, trazer toda essa experiência, resgatar um pouco dos brinquedos cantados, das brincadeiras lúdicas que a gente tinha nas ruas, é a nossa missão. Olha, isso é muito legal, viu? Eu não sabia dessa parte não, eu tô sabendo das outras partes aí que cabem as fofinhas, né? Estão aí nesse time. Acho que é bullying, porque vocês só me colocam gente sarada aqui pra fazer esses podcasts. Já vem aí numa websérie de fitness. Porque o novembro, a gente teve o novembro aí que acabou de encerrar, já estamos num dezembro, já entra assim uma campanha de muita comidinha, de Natal, e a gente teve o Outubro Rosa, e a gente abordou muito tema sobre o câncer e a importância do exercício físico na cura das doenças. Então, tá ruim? Faz exercício. Tá doendo? Faz exercício. Tá estressado? Faz exercício, porque a gente tem 3 pilares ali, né? Presente, passado e futuro. E aí eles colocam ali, isso já tenho outros podcasts que eu sempre ressalto isso, porque eu aprendi isso nesse último mês de outubro. O passado é a depressão, o presente é o estresse e o futuro a ansiedade. E você só vai curar essas três novas doenças do século, né, com exercício físico. Então, assim, todos os condomínios hoje têm que investir um pouquinho nisso, até porque vai virar um ambiente agradável, as pessoas vão se conhecer, vão interagir. Vocês levam uma série de profissionais para o condomínio. Me conta um pouquinho sobre isso. Um pouquinho do que você estava falando é interessante. Eu fiz um mestrado em neurociência, então todos esses fatores que você falou, a gente visa trabalhar ele através do exercício físico. Mas aqui na pegada da Action, a gente não visa só o alto rendimento e a estética. Não, isso a gente deixa como consequência. A gente quer integrar e fazer com que todo mundo tenha a iniciação à prática de atividade física. Para quê? Para promover saúde e qualidade de vida. Justamente visando todos esses fatores que você está falando, que a gente está aqui no bate-papo tendo. Então, entender hoje a estrutura de cada condomínio. Então, uma quadra diferente da outra, um salão de festa diferente do outro. Uns têm, outros não, academia. A gente precisa primeiro entender, fazer uma análise estrutural, que é a primeira etapa. A segunda, a gente faz um questionário. Então, eu entendo qual é o percentual daqueles moradores, daquela comunidade. São 30% idosos, 30% infantil, a galera de meia idade. Como que a gente vai dividir, vai personalizar para esse condomínio todas essas atividades? No nosso portfólio hoje, a gente tem mais de 40 modalidades, da criança até o idoso. Então, a gente tem atividades mais como yoga, meditação, alongamento. A gente tem atividades infantis como treinamento funcional, as lutas, iniciação ao meio desportivo através do futebol, natação. A gente tem atividades para idosos. Então, a gente tem hidroginástica, equipe de caminhada, grupo de corrida,
e várias outras, né? E o idoso é interessante porque uma dificuldade que a Action tinha quando a gente começou a atuar em condomínio era conseguir tirar o idoso da moradia. E focado nisso a gente desenvolveu uma colônia de férias para a terceira idade, focado para o público idoso. Então, semestralmente, a gente traz uma experiência muito grande focada para o público idoso. A gente traz crochê, a gente traz atividades lúdicas, Spar Day, entre as outras atividades já normalmente de atividade física, para conseguir realmente estar fazendo a integração do idoso. Por quê? Geralmente o idoso ele acaba ficando sozinho na moradia e ele não se socializa. Então, em todos aqueles pilares que a gente está falando, a gente não consegue atuar. Então, eu tenho que criar mecanismos de comunicação e atendimento para eu conseguir fazer com que ele possa ser aderido e integrar ele ao ambiente condominial. E um dos diferenciais aí que você pode auxiliar essas síndicas que não, e os síndicos que não têm esse tempo para administrar um questionário que vocês fazem por apartamento, e eu quero que você fale também sobre uma das modalidades que interessa aos condomínios, que é o pagamento por casa, por apartamento, não por pessoa. Então fala para mim sobre o questionário que vocês fazem essa pesquisa e trazem um laudo, uma resposta, é um questionário e rápido. as formas de pagamento. Um questionário rápido é um pouco do que eu já venho falando, então eu preciso entender. Dentro desse cenário, a gente tem algumas perguntas. Qual prática de exercício físico você já tem? Quais são as pessoas que moram com você? Qual é a idade delas? Para a gente poder classificar qual o nível de condicionamento e experiência que essa pessoa já teve com exercício físico e também se preocupar qual é a idade dela, para a gente poder direcionar e personalizar a atividade. Em cima disso, a gente leva um escopo com 3 propostas. Então, tem a proposta de média quantidade de horas, baixa quantidade de horas e alta quantidade de horas. Em cima dela, você vai escolher uma das 3. Significa que você fechou nela? Não. Em cima dessa própria proposta, a gente pode fazer ajustes. Então, eu posso fazer essa proposta para cima ou para baixo, para realmente personalizar e você ter assertividade na comunicação. Uma coisa também importante da gente falar é que dentro do nosso contrato a gente nunca vai fechar a modalidade, porque existem atividades que são sazonais. Então, se eu coloco lá no nosso contrato que tem natação, no período sazonal do inverno, eu vou ter que fazer um aditivo, uma parte burocrática que não tem necessidade. Eu coloco lá que a gente vai ter 10 atividades, dentro dessas atividades, X horas por mês, e no período sazonal a gente já troca. Então, um exemplo, eu teria uma hidroginástica, eu vou substituir ela por um treinamento funcional no salão de festas. E a gente consegue, assim, não perder a experiência e não perder também a adesão que a gente conseguiu ter desse público ao exercício físico. Falando um pouquinho em relação ao valor, o valor chega a ser engraçado, né? Hoje, uma família média, ela gasta em torno de R$800 em média para poder fazer um exercício físico fora. 2 adultos e uma criança, se a gente levar em consideração. Hoje, uma academia média custa R$130, 2 adultos, R$260. Uma criança para fazer um balé ou um futsal 2 vezes na semana, uns R$400. Só aí, 660. Aí você dobra por 2, que eu tenho 2. Aí, já aumentou. Aí já fali. Já aumentou. Fora a locomoção, estacionamento, combustível e o fator que a gente não coloca, que é a segurança. Sim. E comodidade do condomínio. Comodidade, aí você falou tudo. E aí, se a gente leva hoje uma proposta mais ou menos com 10 atividades, com uma carga horária aí, uma bacana de 500 a 600 horas, dependendo da quantidade de condomínio, de unidades dessa moradia, essa proposta vai ficar em torno de R$200, R$250, em média. Então, não é por pessoa, tá, galera? É por unidade. Você vai dividir. Captaram isso daí, síndicos? Por favor, câmera, volta para mim. R$200 por apartamento. Para você, para o seu marido, para o seu filho. Convença esse síndico a ouvir essa proposta aqui, porque você não vai precisar mais gastar nem a sua gasolina para levar essa criança para sair do celular, para sair do sedentarismo. Então foca eu vou levar vocês pra mim, assim. Vou jogar lá, porque já tá todo mundo fofinho em casa, né? Não sei o que tá acontecendo naquela casa, mas já tá todo mundo fofinho e sedentário, né? Eu sou cotista, eu sou aquela pessoa que a academia adora, me ama, porque eu pago e não vou pra academia, porque eu não tenho tempo. Agora, se estivesse lá no meu condomínio, já seria muito mais fácil, né, da gente resolver esse problema. Essa dor também é outro dor que a gente resolve muito fácil, né? Lá no condomínio tem. Então, no final de semana eu tô com a minha filha. Enquanto eu tenho que resolver muitas coisas da Action e afazeres de casa, ela desce, vai lá, faz a aulinha dela de balé, de funcional, tá na quadra e sobe. Eu não precisei parar o meu fazer do dia a dia, eu tenho plenitude de onde ela vai estar. A gente está agora também estudando uma forma da gente conseguir introduzir câmeras nos ambientes e eu consigo acessar pelo celular. Então eu posso estar ali fazendo minhas atividades dentro de casa e pelo celular eu estou vendo onde a Sofia está. Fantástico. Isso é o próximo passo que a gente está desenvolvendo para poder estar tendo mais assertividade em relação à comunicação, né?
Uma coisa também importante, uma informação relevante para o síndico, hoje com certeza dentro do seu condomínio algum profissional de educação física já está atuando. E vocês não pedem o CREF. Vocês não veem se o suporte básico de vida está em dia. Se o conselho hoje bate, vocês vão ser autuados e multados. Existiu uma lei, né, sobre isso, mas foi retirada, né? Na época do Pezão, essa lei foi instituída, os condomínios correram loucamente através dessas assessorias e depois ela foi desinstituída. Porém, os personagens e os profissionais de educação física, eles permaneceram atuando, né, dentro do condomínio, porque é um clube. A gente não pode negligenciar que é um clube. Só que o síndico hoje ele não tem assertividade dentro do que ele realmente precisa de documentos necessários para a gente poder estar realmente recolhendo isso e poder ser assertivo a gestão dele. Então, uma dica de ouro para os síndicos é justamente essa. Peçam para os profissionais de educação física o CREF, o número do CREF. Com esse número você vai poder acessar no site e poder jogar lá e ver se o suporte básico de vida, que é o atendimento de primeiro socorro se acontecer algum sinistro, está apto. De 2 em 2 anos, os profissionais de educação física eles devem renovar. Então, vocês, enquanto gestores desse ambiente, vocês precisam desses 2 fatores muito importantes para não estar sofrendo nenhum tipo de autuação ou multa dentro da instituição. É isso aí. Síndicos, não pensem que não é responsabilidade de vocês, viu? É toda e completa responsabilidade do síndico o bem-estar do seu condômino. Então, se alguma coisa acontecer, a coluna travar, o joelho torcer, a responsabilidade civil é sua. Então, prestem bem atenção em quem vocês estão contratando para o condomínio de vocês. Lá eu já sou assim, gato escaldado, né? Antes de entrar qualquer profissional, a gente já dá um checklist lá para ver se está tudo certinho, porque não queremos esse tipo de problema. Esse CSBV está sendo renovado, isso é muito importante, a gente não pode negligenciar, até porque as áreas comuns elas já são pagas manutenções, a galera usa solta, né? Então ter esse direcionamento também de um profissional é importante para poder evitar essas lesões. Uma coisa bacana também é que a gente tem um housekeeping semanal. Então, se a Action hoje está atuando em qualquer condomínio, o coordenador daquela unidade, que nem todas as unidades, nem todas as outras empresas, ela presta um coordenador específico para essa unidade, ela simplesmente coloca o profissional, ele vai passar semanalmente em todas as áreas de lazer, vai fazer um checklist de como que está essa área por fator de segurança, se tem algum equipamento que está em manutenção, se precisa da troca, lubrificação, e a gente já envia isso num documento de PDF por e-mail toda sexta-feira. Então, semanalmente, o síndico, a gente já auxilia o síndico nisso, para poder estar fazendo as sugestões. Não, porque a gente também está fazendo a gestão da área, não é só ir lá e botar um profissional para atuar. É o atendimento e querer realmente, de forma genuína e verdadeira, estar impactando as vidas que estão ali de forma positiva. Então, isso é muito importante. A Action, ela presta também mais alguns serviços. A gente tem a colônia de férias para terceira idade, como eu falei, mas a gente também tem a Kids. Então, a colônia de férias você já entende como é que funciona. A gente tem eventos tematizados aos finais de semana através do exercício físico. Então, a gente traz carnaval, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, isso tudo a gente está desenvolvendo também. O interessante é que a gente tenta integrar o pet, porque a gente entende que o pet faz parte da família hoje. Então, na Páscoa a gente personalizou um ossinho, botou ele mais escuro, para poder fazer ali, né, dentro da caça aos ovos de Páscoa, botar também os ossinhos para o pet, para ele poder estar junto com o dono caçando os ossinhos dele também. Então, hein? Lógico, a gente tenta sempre estar integrando tudo ali. Não tem como, a gente tem que atender a todos. Lindo. E aí, por causa disso, a gente também entende que uma atividade que a gente acabou inventando também foi o Functional Training. A família, ela espera sempre o final de semana para poder estar junto e interagir. Então, durante a semana, a gente separa sempre pelo menos 2 horinhas ali numa terça, numa quinta, e faz um funcional lúdico em família. A gente não está focado em desempenho. Cada estação, a gente posiciona uma família para ela se relacionar, para ela simplesmente brincar. E ter esse momento prazeroso, focado no mental, no emocional e no social, que a gente vem falando desde o início. Então, esse olhar clínico, esse olhar humanizado, através do exercício físico, é o que a Action promove hoje dentro do condomínio. Muito bem. Condomínio, hoje falamos sobre saúde física e mental com o Davi, da Action. Muito obrigada, Davi, Obrigado, por ter conversar um pouquinho com a gente. Espero você no meu condomínio. Estou te aguardando. Convencer os condôminos. Não, eu vou fazer esse convencimento. A minha parte. Deixa eu marcar a reunião. Eu jogo a bucha para você. Muito obrigada. Condomínio ao vivo, né? Estamos ao vivo agora no YouTube, porque a gente está muito chique. Muito obrigada, Davi. Eu que agradeço o convite.